nessa fase? Então, por exemplo, né? Eu lembro que teve um mês que né, a gente não tinha da onde tirar para pagar o aluguel, né? E do nada ligou uma pessoa, porque assim, né? A gente nunca foi, né, rico, éramos classe média, né? Mas classe média legal, tínhamos, né, um apartamento, uma casa no Guarujá, estudava, né, em colégio particular e tal, e de repente tudo mudou, assim. Mas dessa época ainda tinha um quadro, né, em casa, que do nada alguém liga falando assim, olha, vocês têm um quadro de tal pintor? Daí minha mãe falou sim. Ele falou, não, porque eu queria comprar e tal. Quem da onde? Sabe assim? E eram aquelas coisas, um dinheiro que, sabe, parecia a viúva ali, né, de Elias ali, sabe? Né? Com a botija ali, porque foi uma coisa completamente da onde. O que você tem em casa, né? Não tenho nada. Você tem um quadro. Mas assim, alguém ligar, saber, sabe? Então, enxergar valor naquilo, né? Que estava lá, que aparentemente não tinha tanto valor. Não, e quem que falou, e quem que da onde, entendeu? Então... E tinha muito disso também, né? De que também foi me ensinando, né? Como é o caminhar com Deus nessa questão dependência, né? De dependência e de confiança. Eu já comecei, né? Já estava aí começando a fazer comerciais também, porque o curso de teatro me deu assim, eu acho que também uma desenvoltura, né? Uma facilidade com texto e tal. Então eu comecei a ir atrás de fazer comercial, né? Também sempre ralando, não é que era fácil. Pegava busão, ia fazer teste, né? Cruzava o São Paulo, né? Né? Estudava de manhã, né? Trabalhava na locadora, mas achava o tempo para, enfim. Mas comecei a pegar comerciais e muitas vezes era um dinheiro que dava tipo 3 meses, assim, sabe? 4 meses, às vezes, né? De pagar as contas principais. E aí, quando tava acabando aquela coisa, de repente eu pegava um outro, assim. Então, assim, sabe? Essa coisa de... E sempre... O pão de cada dia. O pão de cada dia, e sempre orando, e sempre, né? E sempre desenvolvendo fé mesmo, né? Nesse tempo, os seus pais, eles estavam juntos ou eles já tinham divorciado? Já. Era só você e sua mãe, então? Eu, minha mãe e meu irmão mais velho, e aí você dando conta. Exato. Então, assim, é uma época que, por mais que talvez, né, foi a época mais difícil da nossa vida, assim, financeiramente, né, foi uma época que eu lembro com um carinho, assim, porque tem uma coisa também de quando você não tem muito para perder, assim, sabe? Aquela história, né, de quando você bate no fundo do poço, só dá para ir para cima, né? Então, eu lembro que, né, durante esse processo, né, eu estudava num colégio que tinha gente de um poder aquisitivo muito grande, né? E chegou no momento que eu ia de ônibus, assim, né? Eu sei que para muita gente que isso pode ser... Fala, pô, eu ando de ônibus a vida inteira, ando a pé a vida inteira. Mas... Pra mim foi um desmamar, vamos dizer assim, né? Foi um endurecimento, assim, um fortalecimento. Porque você, em teoria, não era alguém que precisava fazer isso, né? Não, até precisava, porque a gente não tinha mais carro, mas então, a gente teve que... Era uma realidade que a gente não tinha outra. É isso ou é isso, entendeu? Então... e daí, tinha um monte de galera que a gente falava playboy, né? Tinha a galera playboyzada, assim, e gente muito rica, assim, por exemplo, o filho do Abílio Diniz, que é, né, o dono do Pão de Açúcar, eu estudava no colégio. Só para dar um... né? O pessoal tem uma noção. E chegou um momento que, por exemplo, a gente não conseguia nem pagar o colégio, não tinha dinheiro para pagar o colégio. E aí, eu ganhei bolsa de estudo. Porque Deus é bom. Claro que eu era bom aluno, mas Deus é bom. Então, eu me formei com bolsa de estudo, porque eu não tinha mais dinheiro, a gente não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Então, assim, e isso foi forjando meu caráter também, de ver aquilo, o que já cedo, no sentido assim de o que tem importância na vida, sabe? Tinha essa galera que tava muito ainda preocupada com balada, já não tinha nem idade, já ia com carro,
Golf GTI, que na época era o... Né? Nossa, Golf GTI Né? rebaixado. Aquele... E eu comecei a entender que, cara, isso... Não pegava você. Não chamava a sua atenção. A sua visão não, porque era a minha outra. visão tava outra. Eu tava já trabalhando, eu tava indo já, né, cruzar a cidade para fazer o teatro, tava indo pra igreja. Isso, na época, a gente frequentava uma igreja que era em Osasco também, que pegava 2 ônibus para ir pra Osasco, mas E você ia? feliz, Boa. assim, sabe? Então, era uma realidade, assim, que foram alguns anos, mas assim, foram formativos, né? Foram anos muito importantes para realmente ter uma profundidade de experiência com Deus, assim. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.